Olá, bem-vindos à primeira web aula sobre o tema Aprenda a dar aulas online. Hoje nós vamos falar de equipamentos. E é claro que nós vamos falar dos equipamentos mais baratos, mais simples para você começar a dar aulas online. Não é preciso investir um rio de dinheiro para começar. Você vai investindo pouco a pouco à medida que você vai tendo alunos. O que eu vou mostrar para vocês nesta web aula são equipamentos baratos que você precisa comprar para começar. É claro que você precisa de um computador, mas não precisa ser um computador muito potente, a configuração melhor do mercado. Você precisa de uma configuração, mais ou menos uma configuração de um computador que vai te permitir este trabalho com os alunos, dando aulas online, aparecendo na câmera, mas que seja um bom computador, mas que não seja o computador mais caro. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo uma configuração boa para um notebook. Então não precisa ser nada tão caro, né? Mas uma configuração boa, razoável. E você também pode testar o computador que você tem, porque se ele estiver funcionando bem, você não precisa trocá-lo. Um bom fone de ouvido, isso é interessante. Você pode sim usar um microfone, qualquer tipo de microfone, um microfone de lapela, mas se você quiser usar um fone de ouvido que não seja tão caro, mas que seja muito bom, você pode optar, por exemplo, pelo microfone da Microsoft. Eu vim testando muitos fones de ouvido e este foi o melhor que eu já testei, porque os meus alunos me deram um retorno muito positivo dele. Mas eu não estou fazendo propaganda da Microsoft, eu não estou sendo patrocinada por ela. Então, comentem aqui nos comentários aqui embaixo, coloquem o nome de algum fone de ouvido que vocês tenham testado e que realmente é muito bom. Microfone, fone de ouvido, qual é o valor mais ou menos a média de preço dele, para que nós possamos ter mais referências. Este fone, ele custa em média cento e pouco, um pouquinho menos de R$150, até menos, talvez você encontre por R$100, 120, 110, mais ou menos essa faixa de preço. Ele é muito bom mesmo, mas podem existir outros que também sejam tão bons como ele. Eu já usei um Philips, mas os meus alunos deram um retorno de que a qualidade deste era melhor. Existem várias outras marcas, vários outros fones, então não esqueçam de comentar se vocês já usaram fones de ouvido, quais deles são os melhores na opinião de vocês. Ao começar a dar aulas online, eu recomendo que você use a webcam do próprio computador, aquela webcam que vem já embutida no notebook. Porque muitas vezes ela é boa e você não precisa já começar investindo em uma webcam. Você pode sim começar dando aulas pela webcam do seu computador se ela for razoavelmente boa. Uma dica é colocar muita iluminação no lugar no qual você vai trabalhar, porque todas elas precisam de uma boa iluminação e às vezes elas ficam ruins por conta da má iluminação. Eu tenho aqui uma webcam que é muito boa, é a melhor que eu já vi, que testei, é a Logitech, esta Logitech aqui. Ela é muito boa, mas ela também precisa de uma boa iluminação para que ela fique melhor. Existem outras Logitechs, outros modelos da Logitech que são mais simples e um pouco mais baratos. E existem outras webcams também que são boas e que podem servir perfeitamente para o início. Comentem aqui também qual é a marca de webcam que vocês usam, qual é a melhor, como é a webcam do computador de vocês e a marca do computador também, do notebook. Se for um notebook, se for um computador desktop, aí vocês precisam de uma câmera, de uma webcam, mas que pode ser uma webcam mais simples no começo. O fundo, tome bastante cuidado para o que aparece atrás de você. Procure uma parede lisa ou um lugar bem arrumado, bem organizado, para que você passe uma melhor impressão para o seu aluno. E se você der aulas com um fundo muito desarrumado, você vai passar uma impressão negativa para o seu aluno. E, por exemplo, numa aula demonstrativa, que é uma aula na qual ele vai decidir se vai fazer aulas com você ou não, ele pode já não estar tão inclinado a fazer aulas com você
por conta do visual. Eu sei que o visual não retrata a sua formação, experiência, a sua competência, mas as pessoas se deixam levar por esses detalhes. Quais são os programas que você precisa usar, os equipamentos, digamos, virtuais que você poderá usar na sua aula para que ela seja uma aula mais profissional? Você pode usar o clássico Skype para dar aulas. Existem outras ferramentas também que você pode usar, mas o Skype é a que eu uso até hoje, é a que eu prefiro. Combine o Skype com outra ferramenta que possa fazer com que a sua aula seja mais atrativa para o seu aluno. Você pode usar uma lousa virtual. Ou você pode usar também o Google Drive, que também ajuda bastante e faz o papel da lousa virtual de alguma forma. A lousa virtual tem suas vantagens, mas o Google Drive também pode servir. Eu vou mostrar agora para vocês como trabalhar com a lousa virtual. Existem várias lousas virtuais no mercado e elas são muito interessantes quando nós trabalhamos com aulas online, porque elas trazem uma possibilidade de deixar a aula mais lúdica, mais interativa e assim os alunos acabam trabalhando mais durante a aula e acabam se envolvendo mais com esse trabalho. Porque eles deixam de ser passivos e passam a ser ativos. A aula deixa de ser aquela aula expositiva e o aluno fica extremamente cansado com aulas assim, para uma aula ativa e participativa. Os alunos ficam encantados com essas ferramentas. Elas são já feitas e preparadas para isso. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui como elas funcionam. Então, nós temos aqui o lápis, nós podemos mudar de cor, escrever. Eu estou escrevendo com o uso do mouse, eu não estou escrevendo com uma mesa digitalizadora, porque existem essas mesas digitalizadoras, eu tenho uma bem simples, que depois eu vou mostrar para vocês, mas eu estou usando o mouse, porque com o tempo o professor ele acaba praticando tanto que ele consegue fazer isso com o próprio mouse. Escrever é um pouquinho mais difícil, mas desenhar não é tão difícil assim. Para não traduzir, por exemplo, o aluno também pode usar. Tudo que o professor faz, o aluno vê ao mesmo tempo. E tudo que o aluno faz, o professor também vê ao mesmo tempo. Se você ainda não tem tanta habilidade, ainda não tem, porque você terá, é só praticar, mas se você não tem tanta habilidade ainda com o mouse, você pode escrever usando o seu teclado. Há também as ferramentas, né, de desenho. Se você não tiver acesso a uma lousa virtual, você pode sim usar o Google Drive. Ele tem várias ferramentas que você pode usar para compartilhar em tempo real arquivos, imagens com os seus alunos. Então, você pode colocar aqui um documento que você já tem, você pode colocar no Google Drive, fazer uma pastinha para cada aluno e colocar os documentos que você vai usar durante a aula e compartilhar com o seu aluno, e ele vai estar conectado junto com você. Eu acho muito melhor do que compartilhar a tela do Skype, por exemplo. E você pode escrever, ele também poderá escrever. Compartilhar imagens. Você pode usar apresentações, se você costuma criar PowerPoints para dar aulas, você pode usar também, já criar a apresentação antes da aula, que você vai controlando durante a aula e vai também escrevendo sobre ela, e o aluno também pode interagir, mas ele tem uma certa limitação, é claro. E com a lousa virtual você consegue fazer outras coisas, inclusive eu desenvolvi vários jogos, várias atividades que vocês podem usar, como adaptar o material didático que você tem para as aulas online, e tudo isso você vai encontrar no meu curso Aprenda a Dar Aulas Online em detalhes. Mas são todas essas ferramentas e muitas outras que vocês poderão usar nas aulas online para que elas fiquem completamente adaptadas para essa nova modalidade.
Esta aula fica por aqui, até a nossa próxima aula.